Estou aqui, estou com saudades de aparecer no meu canal maravilhoso. Lá ele. Eu tô com saudade de conversar com você. Eu quero começar esse vídeo de um jeito diferente porque as últimas semanas foram um pouco fora do normal. E esse vídeo tem um tema específico que é falar sobre uma ideia que eu estou desenvolvendo a respeito de como nós devemos encarar a vida, mas eu quero começar ele um pouco invertido. Primeiro com esse pequeno desabafo de que eu quero estar presente aqui de novo, e eu vou conseguir em breve. Eu estou dando um jeito em tudo para que isso aconteça. Segundo, eu preciso dar um recado importante. Em uma semana eu vou abrir o meu melhor produto que eu quero vender pro resto da vida, enfim. E você precisa entrar no meu grupo, onde eu estou mandando cartas diárias com todos os meus pensamentos, a filosofia de vida que eu estou bolando, para você entender o que é esse produto. O grupo o link está na descrição. É um grupo de WhatsApp. Você vai cair numa página, vai ler. Eu tenho uma carta nessa página que eu escrevi. Você vai ler essa carta. Vai entrar no grupo se quiser. Lá você vai ter acesso a mais de 12 cartas que eu já mandei. Na verdade, eu mandei 12, hoje foi a 12ª, e alguns vídeos exclusivos. Vou mandar 3 vídeos exclusivos lá dentro do grupo, para no dia 23 eu fazer a abertura das inscrições desse produto maravilhoso, incrível, bonito, legal. E dito isso, já que o patrocinador do vídeo sou eu mesmo, vamos ao que interessa, porque é bom estar aqui gravando um vídeo finalmente. Eu diria que eu estava hoje mais cedo conversando com o ChatGPT para organizar alguns pensamentos. Vou ser honesto contigo, apesar de achar muito divertido, muito legal várias vezes conversar com a IA, eu vejo que ela acaba... Ela parece que ajuda, mas tem momentos que o teu pensamento precisa sair de você e não da IA. Não tem que ser a IA que condensa o pensamento para você. Tem que ser você que consegue condensar seu próprio pensamento. Porque aí sim parece que você toma posse dele, porque ele é teu mesmo. Parece que quando vem de fora, você não dá o tempo de ser construído esse raciocínio, de compreender esse pensamento, entende? E aí a coisa que eu estava pensando, que eu estava conversando com ele, era as ideias do São Bento. Porque o São Bento, ele é o santo, basicamente, eu não vou dizer que inaugurou, mas ele é um santo que condensou a disciplina de uma forma muito específica e que foi tão bem condensada que se propagou até hoje. Ele tem o lema Ora e Labora, beleza? Reze e trabalhe. E esse lema é bem interessante, porque é como se a gente tivesse essas duas dicotomias. Você vai lá, um pouquinho de Bíblia, né? Rapidamente, eu não gosto de fazer isso porque parece que eu estou virando um pastor, que não é nada disso. Mas existe a passagem que Jesus está lá e tem Marta e Maria. E uma está lá com ele e a outra está trabalhando. Então nós temos uma no trabalho e a outra na contemplação da verdade, porque ele diz que ele é a verdade. Então, se a gente pegar esse contexto, acredite você no que quiser, dentro do contexto, uma está no trabalho, a outra está na contemplação da verdade, que nada mais é do que a oração. A oração é o ato da contemplação da verdade, da convivência com a verdade. Então, o São Bento ele pega essa dicotomia, porque a Marta que está trabalhando fica brava. Pô, a Maria nem está me ajudando. E aí Jesus fala, pô, mas ela escolheu a melhor parte. E você está aí trabalhando e moscando. Então é como se fosse, opa, pera, trabalhar é importante, mas rezar também. E daí o São Bento faz isso. E isso é uma condensação da ideia de disciplina. Porque a regra de São Bento é um dos documentos mais importantes que você pode ler na tua vida se você quiser estudar foco, disciplina, ordem, esse tipo de coisa. Porque ele consegue aglutinar várias coisas importantes para a vida do monge, mas que constroem essa tese de disciplina e ordem. E ele apresenta... ele não apresenta, né? Mas quando a gente lê a regra de São Bento, a gente é apresentado a importante ideia da ordem. E eu queria falar sobre a ideia da ordem nesse vídeo, por quê?
Porque ordem não é uma palavra que parece tão agradável. É a palavra da bandeira do Brasil, entendeu? É a palavra que parece que alguém está mandando em você, está te dando uma ordem. A palavra ordem não tem um apelo de marketing, um apelo social. A palavra ordem ela é até um tanto quanto repulsiva muitas vezes. Só que na verdade a palavra ordem ela representa para mim a paz. Ordem é a beleza, ordem é a paz. Quando você está num ambiente ordenado, tudo é melhor. Quando você está conversando com uma pessoa ordenada, tudo é melhor. Quando a tua vida está em ordem, tudo é mais legal. E eu percebo que a paz, ter paz, está diretamente relacionado com ter ordem. Parece que quando há desordem, a paz não consegue reinar. E por que eu estou falando isso? Porque a minha experiência dos últimos anos de vida em lidar com as pessoas, em lidar com clientes, em lidar com os problemas da minha empresa, em lidar com os problemas da minha vida, é de que as pessoas que melhor conseguem resolver as coisas são as que encontram uma maneira de ordenar. E eu penso que o passo número 1 da ordem é uma organização do pensamento. Organização e ordem são coisas muito parecidas, mas não iguais. E a organização é parte do que gera a ordem, porque a ordem, ela parece... A gente não vai entrar em termos, em raiz da palavra, de onde ela vem, não precisamos disso. A gente pode fazer uma simples dedução, vamos dizer. Porque a ordem, ela parece já ser algo maior do que a organização. Porque a organização ela parece remeter a um visual. Eu olho que meus livros estão desorganizados. E para cá os cadernos estão organizados. Mas a ordem ela parece gerar algo mais profundo dentro de você. Quando existe ordem, eu consigo pensar. Quando existe ordem, eu consigo encontrar as coisas. Quando existe ordem, o meu coração está mais tranquilo. A minha alma parece que se apazigua. Então... perceba que o passo número 1 para você ter ordem é a organização das ideias. Isso significa que a ordem da tua vida começa por uma ordem interior. Eu preciso organizar as minhas ideias. E quando eu venho assim organizar as minhas ideias, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma organização de conceitos. E organização de conceitos me parece hierarquizar as coisas. Quando a hierarquia é confusa, eu não consigo encontrar ordem. Porque ordem é naturalmente, você vai dizer, isso aqui é mais importante que aquilo. E dizer que isso é mais importante que aquilo é dar hierarquia para as coisas. Então, por exemplo, hoje eu estava com a minha esposa, na verdade eu não estava com a esposa, ela estava no quarto com a bebê, que é a Catarina, tem 6 meses. E eu estava no outro quarto com a Cecília, que tem 2 anos. E era 7h40. E eu saio 5 horas todo dia, vou buscar Samuel na escola. E das 5 até umas 8, 8h15, 8h30, meio que fechou a minha agenda, eu tô com as crianças. Então eu tô fazendo isso desde que o Samuel começou a ir para a escola. Acontece que existem dias, como hoje, que eu tenho muito mais coisas do que daria conta para fazer e eu preciso fazer essas coisas no dia. Eu não dá para fazer no outro dia. Agora é 10h53 da noite, diga-se de passagem. Então existem dias que estão fora do padrão esperado da minha vida. E eu falei pra minha esposa, olha, não dá para todo dia eu ficar 3 horas seguidas com as crianças. Porque tem dias que eu tenho coisas que eu preciso entregar, eu preciso fazer. E eu tô tão exausto depois, cara, eu estou exausto, eu estou bem cansado agora, tá? Se eu tô tão cansado depois que eu não consigo mais raciocinar. Então hoje eu vou precisar sair antes. E eu vou deixar a Cecília aqui, espero que ela não quebre nada, faça uma bagunça absurda. E é isso aí, tá bom? Tamo junto. E isso é um aspecto interessante. Por quê? Porque na hierarquia, sem circunstância, a família está em cima do trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade, um dever de Estado com a minha família, que ele é, na minha opinião, superior ao dever de Estado do meu trabalho. E a questão é, há uma confusão quando eu falo isso para muita gente, que as pessoas acham que você vai trabalhar pouco e ficar um monte com a tua família. Não, pera.
Existe uma convenção social de trabalho. Você trabalha das 8 até o meio-dia, da 1h30 até as 6, é uma convenção mais ou menos assim. Então, trabalhar na hora de trabalhar tem que acontecer, caso contrário eu sou um pouco um preguiçoso. Isso é uma forma de olhar para a coisa. Só que eu não posso trabalhar a ponto de invadir a minha capacidade de ser um pai. Agora, minha capacidade de ser um pai, ela vai levar 5 horas no dia? Eu não acho que vai levar. Eu acho que tem dia que vai levar meia hora. E tem dia que vai levar 3 horas. Então, a primeira coisa a notar aqui é que eu tenho a hierarquia, só que a hierarquia não é uma coisa engolindo a outra. Não, a hierarquia é cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. Só que além da hierarquia, nesse formato, eu tenho a circunstância. E a circunstância de hoje me dizia que, ao faltar com o trabalho, porque eu tô com meus filhos, eu não estou colocando a ordem correta, porque eu vou faltar com meus clientes, eu vou faltar com não sei o quê, e isso pode inclusive prejudicar minha família, porque eu posso deixar de ter dinheiro para pagar as contas. Então, quando São Bento cria uma regra, essa era a minha conversa com o ChatGPT, né? Ele dá uma estrutura. E a ordem tem a ver com estrutura. Só que a estrutura, ela não garante, ela não deve criar uma rigidez desnecessária. Ela deve apenas criar os limites até onde a coisa pode acontecer. Do tipo, eu estou no meu escritório, tem 4 paredes, ele é um quadrado. As 4 paredes delimitam o escritório. Mas ele poderia ser de outra cor, podia não ser verde, podia ser azul. Podia não ser uma estante de livro, podia ser uma televisão. Então, eu tenho uma delimitação, mas a delimitação não cria uma rigidez desnecessária. Do tipo, dentro dessas 4 paredes, eu posso construir a coisa como eu achar melhor. A minha câmera pode ser essa ou poderia ser outra. O meu monitor pode ser esse ou poderia ser outro. Então, a ordem, ela prevê uma maleabilidade. E essa maleabilidade, você a encontra na circunstância. A circunstância demanda algo diferente do que a regra nua e crua parece dizer. Porque a circunstância apresenta elementos que não tem como contabilizar numa regra generalista. É como se a regra fosse sempre algo universal e a circunstância algo particular. E o universal, ele não consegue descrever todos os particulares. Ele é apenas uma convenção, vamos dizer assim, geral da coisa. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Tá? Porque eu acredito que se você quiser ver a sua vida melhorar, o passo número 1 é organizar as suas ideias. E organizar as suas ideias é colocar uma hierarquia do que é mais importante ao menos importante, numa ordem clara, mas sempre comparar essa hierarquia generalista, universal, com a circunstância que se apresenta. E nessa comparação é que você vai encontrar a correta aplicação da regra que você está construindo, porque a gente tem que ter uma regra de vida. Porque essa é uma outra confusão. Parece que a regra é uma limitação, vamos dizer assim, uma limitação ditatorial. Mas a regra é como as 4 paredes. Ela é a limitação necessária para que a coisa seja como ela é. Sem as 4 paredes e um teto, isso aqui não é um escritório. Isso aqui é uma ruína. Agora, com as 4 paredes e um teto, isso aqui pode ser um escritório. Como poderia ser um quarto ou uma cozinha. Agora, a regra faz isso. Mas a regra, ela prevê, ela permite, uma boa regra, ela permite você ter adaptações às circunstâncias. A ordem das ideias é o primeiro passo para você melhorar a sua vida, porque onde não há ordem, não há paz. E onde não há paz, não tem vida boa. Esse era o raciocínio de hoje. Conversa comigo, eu tô com saudade de estar aqui contigo. Manda aí nos comentários o que você acha, a gente pode continuar esse papo numa próxima.
Forte abraço. Clica no link na descrição, entra no grupo. É nóis.